mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas. E quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas. E essa fobia se chama microfobia. E pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Depinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres. Uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas. E quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas. E essa fobia se chama microfobia. E pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Depinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres. Uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Fobias mais estranhas. O medo de palavras grandes se chama hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que ironicamente é uma palavra que tem 33 letras e é uma das maiores da língua portuguesa. Anatideofobia é o medo de um pato estar te observando o tempo inteiro. Eu acho um medo completamente realista. Omfalofobia é o medo de umbigos, e esse eu entendo porque eu acho umbigo muito feio. O medo da cor amarela se chama xantofobia e acontece quando a pessoa tem experiências traumáticas com a cor. O medo de dinheiro se chama crometefobia, e essas pessoas podem gastar dinheiro desenfreadamente só pra não ter nenhum dinheiro em mãos. Eu tenho medo de não ter dinheiro. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondida em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondida em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Fotos extremamente desconfortáveis. E eu duvido você ficar até o final. Essa pessoa abre todas as embalagens dela rasgando pelo meio. O círculo do controle de volume da Netflix não é centralizado com a linha. Eu literalmente nunca mais vou conseguir ver um filme em paz. Esse homem usou fone de ouvido desse jeito durante o voo inteiro. Essa pessoa que passou horas completando esse quebra-cabeça pra na hora de terminar ele perder a última peça. O jeito que essa pessoa corta o bolo. E essa aqui então, a tatuagem desse cara. Pediram pra uma pessoa cortar o sanduíche em 3 pedaços e ela fez isso aqui. A única janela que é diferente das outras. Esse elevador. Essa boca de fogão. Não é possível. 2 mesas que poderiam muito bem se alinhar, mas a pessoa escolheu o caos. E se você conseguiu chegar até o fim desse vídeo, meus parabéns, porque você é vitorioso. Fotos que você vai ter que olhar 2 vezes pra entender. Parece que ela tá num tapete mágico, mas não. Quanto tempo você levou pra perceber que isso não é o rosto da criança? Ela parece ter um pé no lugar da cabeça. Ou pior, não ter cabeça. Parece que essa menina tem 2 pernas fininhas, até você entender que é só a listra da calça dela. Esse menino parece ter o cabelo super sedoso, tirando o fato de que isso não é o cabelo dele. A orelha do gato parece fazer parte da cabeça do cara. Parece que eles estão num prédio super alto, né? Mas se você virar o celular na horizontal, vai ver que eles estão só deitados entre a rua e a calçada. Imagina tá voltando pra casa e encontrar isso. Eu chorava, eu acho. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se
Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Imagens que vão mudar a maneira como você vê o mundo. Essa é a Terra, a nossa casa. E essa é a distância em escala entre a Lua e a Terra. Pra ser exata, 384.400 quilômetros. Não parece muito, mas dentro dessa distância cabem todos os planetas do Sistema Solar juntos. Agora vamos até Júpiter. É assim que seria o Brasil dentro dele. E só essa mancha vermelha já é maior que a Terra. A Terra caberia 6 vezes dentro dos anéis de Saturno. E caberia 1.300.000 vezes dentro do Sol se ele fosse um potão. Grande, né? Mas a estrela Canis Majoris é 2.100 vezes maior que o Sol. É assim que a Terra fica à vista da Lua, vista de Marte, assim de Saturno e assim de Netuno. E só pra te deixar ainda mais bugado, na nossa galáxia podem existir mais de 6 bilhões de planetas iguais à Terra. De nada por te traumatizar. Frases que só brasileiros entendem. Escuta pra você ver. Fiquei trancado pro lado de fora, me inclua fora dessa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vi nem o cheiro. Fiquei meio assim. Tem, mas acabou. Não conheço, mas sei quem é. A porta dormiu aberta. Acabou de começar. Vai aqui e segue reto a vida toda. Tem muita pouca gente. Deixa só o sol esfriar. Vê o áudio que eu te mandei. Essa influenciadora foi numa mansão que parece normal, mas que na verdade aconteceu um crime. E foi nessas escadas que um dos homens mais famosos do mundo foi morto por um possível namorado. Mas depois descobriram que eles se conheciam e que essa relação é meio nebulosa. A fofoca da época dizem que na verdade não era nem namorado, era amante. O povo tinha uma língua, né? O dia era 15 de julho de 1997 e o Gianni Versace estava seguindo a rotina que seguia todos os dias. Essa daí é a mansão Versace. E após o ocorrido foi vendida por mais de 40 milhões de dólares e hoje ela é um hotel barra restaurante. Uma coisa que não faz muito sentido. Tá vendo essa piscina? Eles usaram azulejo de ouro de verdade na construção dela. E apesar desse luxo todo na mansão, ele não era uma pessoa que andava com vários seguranças. Acordava, caminhava um pouco, pegava o jornal e voltava pra casa. Mas antes de começar com os contos misteriosos, a gente teve que fazer nossos pedidos. Porque se você não tiver hospedado ou não tiver uma reserva no restaurante, você não passa nem pela porta. A primeira coisa que eu comi foi essa burratinha que tava 10 de 10. Um detalhe é que eu fui na hora do almoço, que é muito mais barato do que no jantar. A outra entradinha era esse camarão empanado que tava, assim, surreal de gostoso. E é claro que o macarrão com molho vermelho não nos deixa esquecer da tragédia que aconteceu aqui. E o macarrão tava assim, nota 5. E como eu tinha pedido um frango, eu e meu marido acabamos dividindo os pratos. E o frango tava assim, uma nota 7. Teve um parabéns também, porque era aniversário do meu marido e nosso aniversário de casamento. E a nota pra essa sobremesa é a Gil que vai dar. Pra mim, a nota é 1.000. Daí não tava com a cara muito incrível, mas até que tava gostosa. Esse foi o valor da nossa conta. Agora multiplica por 6. Finalmente eu pude voltar pro nosso tour misterioso. E além de Gianni Versace ter sonhado com cada detalhe dessa mansão, ele também deixou vários enigmas escritos nos azulejos, construiu vários túneis por toda a mansão pra ele andar por lá sem que nenhum funcionário o visse. Ele morava na mansão junto com seu marido, por isso que a história do namorado barra amante em questão é uma coisa que nunca vamos ter absoluta certeza. Inicialmente, eles achavam que o cara que cometeu o crime e o Versace não tinham nenhuma relação. Mas a versão oficial é que eles se conheceram numa festa. Só que o cara ficou obcecado. E foi isso. Beijo! Gatos imitando humanos. O dono desse gato quebrou o pé e ele começou a andar mancando, fingindo que tava machucado igual o dono. Essa mulher começou a cantar e o gato cantou igualzinho. Esse gato fez o exato mesmo barulho do seu dono. Esse cara tava pulando e o seu gato imitou certinho. E esse aqui conseguiu imitar ainda mais parecido. Já essa mulher tava penteando o cabelo e o gato imitou o exato mesmo movimento. Como que pode um bicho tão inteligente como esse? Por fim, essa mulher proibiu o gato de fazer alguma coisa e ele copiou o som igualzinho. Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo. Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara
cara dando uma entrevista super séria, até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria, até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Quando esse cara coloca a mão no pote, gelo começa a se formar. Mas isso na real não é gelo e nem tá gelado. Isso é acetato de sódio misturado com água quente, que é esse líquido que parece estável, mas que se for perturbado por qualquer estímulo vai começar a cristalizar e virar um sólido que parece gelo, mas que na real tá quente pra cacete. Coisas inventadas por vingança. Em 1850, George Crumbs vendia batatas fritas normais. Até que um dos seus clientes começou a reclamar que as fatias estavam grossas demais. Depois de uma discussão, o chefe resolveu cortar as fatias da batata o mais finas possíveis, além de exagerar muito no sal. Justamente pro cara não gostar e reclamar de novo. Só que o cliente acabou adorando. E assim surgiram as batatas fritas que a gente tem hoje. Ferruccio era um empresário de tratores muito fã da Ferrari. Só que ele achava que os carros da Ferrari tinham muito problema no câmbio. E por isso resolveu reclamar com o dono da empresa, o Enzo Ferrari. O Enzo não gostou nada da crítica e expulsou ele do escritório da Ferrari, dizendo: talvez você consiga dirigir um trator, mas nunca vai conseguir dirigir uma Ferrari. Só que essas palavras marcaram tanto ele que ele resolveu abrir a própria fábrica de carros, para provar pro Enzo que ele conseguiria criar carros com um bom câmbio. E assim surgiu a Lamborghini.